Vamos trazer essa questão do feminino, que foi bem coletivo para todo mundo? O que eu poderia colocar para representar o feminino ferido? O que vocês me sugerem? Tem O alguma Edilza? que tem abuso? Hum. Abuso. E quando eu perguntei, veio uma dor no meu cardíaco, eu vou colocar o cardíaco representando, trazendo a dor. Ok? Luz violeta, dourada e prata, abrindo os portais do inconsciente para trazer o feminino ferido, as causas, a origem desse feminino ferido, para essa constelação para a humanidade, através de nós. Me deu vontade de colocar esse aqui. Luz roxa trazendo a verdade. Ainda faltam elementos, porque ele veio aqui para a borda, como se ele quisesse ir para um outro lugar, tá vendo? E eu tô aqui, o que eu vou colocar para representar o masculino? Eu não queria o homem, eu queria o masculino. Apesar da gente não ter feito a constelação de mapa, eu vou usar um elemento. Ó, faltou mostrar a Gengis Khan aqui, ó, tá na gaveta errada, Gengis Khan. Eu vou colocar Kiron, que é o curador ferido. Essa ferida da humanidade. Vou colocar Vênus, que é a deusa do amor. A deusa Vênus da mitologia. Mas eu vou colocar Marte, planeta que representa o masculino. Então aqui não é o planeta, é o masculino, tudo bem? A Lilith, o lado oculto da Lua, representa a sexualidade. A cruz de Ansata, eu uso como símbolo da culpa. Por quê? Porque lá no Egito, o deus, acho que era o Anubis? Não, era o Horus, Tribunal de Horus. Horus julgava as pessoas se elas iam para o céu ou para o inferno, se os pecados delas fossem mais leves que uma pena, ou mais pesados que uma pena. Então, a culpa é anterior à Inquisição, lá no Tribunal de Horus. Por isso eu uso a cruz de Ansata para representar a culpa. Ai, gente, desculpa, eu esqueci de mostrar esse aqui, ó. As falsas amizades. Ó a cobra aqui, ó. Tá? Olha lá, a culpa foi para a ferida de alma, a sexualidade, a dor da sexualidade, o amor e o abuso. Tem uma relação entre amor e abuso, mas tem uma ferida de alma ligada à culpa. Algumas vezes o objeto ele se prende na borda.
E eu tiro ele daqui. Deixa só Marte, que é o masculino, representar terminar o movimento, que eu já coloco. Que eu já solto ele daqui. Melanie, Oi? tá pesado esse campo. Pesadíssimo. Da Eu humanidade. tô com meu coração assim, parece que tá pesando quilos, quilos e mais quilos. Quando tu fala em Marte, dá uma repugnância assim tão grande assim, nojo. E aquele símbolo foi que trouxe mais peso. Culpa? É, aumentou o peso no coração. E a palpitação também. É um peso tão grande, mas tão grande, que parece assim de morte, sabe? E eu tô vendo um tablado assim, alto. O que acontece nesse tablado? Uma multidão de pessoas. E tem uns homens assim, em cima desse tablado, Uhum. anunciando. Anunciando. São mulheres. Anunciando o quê? É como se elas estivessem indo para a morte. Eu não sei. Anunciando alguma coisa que vai acontecer. São mulheres. Não sei quantas. Não sei. Elas são acusadas de quê? Uma coisa de que manipula as coisas assim, que manipula as coisas assim da natureza. Não sei explicar. São acusadas de bruxaria? São mulheres jovens. Uhum. Parece que é isso. Não, ainda não sei direito. Elas manipulam. Elas têm alguma coisa que elas manipulam, coisas diferentes do povo, assim. Não sei. Manipulam energias, conhecem as ervas de cura. Isso. Acusadas de É, bruxaria. eu vejo plantas, entendeu? Uhum. Eu vejo a minha mão tá ficando gelada, assim, As curandeiras, que foram e o acusadas medo está aumentando no de meu peito. acalmando com azul claro, laranja tirando angústia. Nossa, é difícil para respirar. Acalmando com azul claro, laranja tirando angústia. Vou colocar o carrasco com a tocha. Nossa, que dor no peito. Por enquanto, a gente está só identificando o problema. A gente não trouxe ainda nenhuma fala, nenhuma solução. A minha mão está ficando gelada. Dá Abre, uma angústia tão grande. abre os olhos, acalmando com azul claro, laranja tirando angústia. Trazendo a consciência que essas mulheres não foram só queimadas. Antes de serem queimadas, adivinha o que aconteciam com elas nas prisões? Acalmando com azul claro, laranja tirando angústia. Trazendo a percepção do aqui e agora. Empurra o chão, abre os olhos e vai olhando bem devagar em volta. Tem muito susto. Eu vou congelar essa imagem. Como você está ficando? A minha mão está presa, como se eu tivesse com as mãos amarradas. Vocês perceberam que isso é uma personalidade dela, que não é uma ancestralidade? A imagem está congelada, Nancy, o tempo e espaço está congelado, nada disso está acontecendo novamente. Tudo isso é uma memória.
E nós voltamos ao passado para buscá-la, para tirar você dessa situação. Isso é só uma memória. Você está presa no looping de dor, mas isso já acabou. E todos os seres de luz que te guiam e te acompanham estão aqui agora para resgatar essa parte sua que ficou presa nesta dor. A dor de muitas mulheres e de toda a humanidade. Você, como porta-voz dessa dor, está ajudando muita gente, não só a si mesma. E eu vou junto com você, todas nós vamos juntas com você, tirando essa memória desse lugar, tirando da ilusão da autoilusão, tirando da hipnose da auto-hipnose, trazendo a memória original. Banho de água crística clareando, trazendo as informações. Luz roxa com a verdade, soltando as amarras, soltando as teias magnéticas, abrindo a tela mental com luz amarelo dourado. Luz verde de cura, verde mata, limpando todo o baixo ventre de toda a energia acumulada ali, devolvendo a todos esses homens toda a raiva, toda a incompreensão, todo o medo deles, medo da manipulação de energia que as mulheres teoricamente traziam e que eles tanto violaram. Devolvendo o que é deles. Oi? Por que que quando olho para eles, Uhum. eu sinto eles tão pequenos, tão insignificantes, tão sem conhecimento, tão manipulados? É uma pena. Diga a eles. É uma pena que vocês ainda estejam presos à ilusão do poder. É uma pena que vocês ainda estejam presos à ilusão do poder. Quando escolhemos encarnar como mulheres, Nós escolhemos encarnar como mulheres e sabíamos que não seria fácil. e sabíamos que não seria fácil. E escolhemos E escolhemos trazer a virtude do feminino trazer a virtude do feminino para esta terra. para esta. Ainda outro dia eu ouvi assim: não se preocupem, homens, vocês reencarnarão como mulheres e sentirão na pele a dor. A dor. O que está acontecendo com essa parte da sua personalidade, presa lá naquele mastro em praça pública, naquele tablado em praça pública, no período inquisitório? Ai, as minhas mãos e os meus pés gelam. É um gelo de morte. É muito forte, é uma sensação assim de que algo vai acontecer, mas eu me sinto assim potente para mudar a situação. Um pouco de terror, sabe? Um terror, Hum. um terror. Meu coração também está gelado, palpita, minha respiração falta no peito. Tirando você da ilusão, da auto-ilusão, e vai percebendo a chegada dos caravaneiros de Mãe Maria, que são os anjos de cura.
Olha, o anjo foi lá para as bruxas, que não são bruxas, são mulheres, são curandeiras. Quiron também colou na curandeira, julgadas e rotuladas como bruxas. Olha isso, Estão desatando, não entendi? desatando o nó Isso. Percebe o das nó que está sendo desatado? estão conversando, dizendo calma, Nós calma. viemos te buscar, calma, nós viemos te buscar. Isso, Isso. mas eu não estou mais ali. É como se eu visse eles. Ainda sinto meus pés e mãos gélidos. Meu coração está se acalmando. Aquecendo o corpo, acalmando o coração. E nós vamos fazer o seguinte: está tudo congelado. Você já sabe que os seres de luz estão ali para resgatar essa parte da sua personalidade. Mas nós vamos voltar um pouquinho no tempo. Antes disso tudo acontecer, antes de você ser capturada, levada para a prisão, depois colocada em praça pública, antes disso, voltando. Qual a imagem que vem? Livro, Líbano. um grande livro preto, Há um livro. muito grande. Muito conhecimento. Eu estou lendo aquele livro. Agora você entende que era pelo medo que eles tinham de que o conhecimento deixasse você poderosa, era o medo que eles tinham de perder o poder. Você sabe que é um ser cósmico, que tem muito poder, muito conhecimento, muita luz. E isso assustava as pessoas. E tudo que assusta as pessoas tendem a excluir. Na época, era matar. Eu estou vendo uns vidros. Transparentes. Como são isso? Tem cores: vermelho, verde, roxo, amarelo. Eles têm um formato montiagudo no começo e depois eles vão alargando embaixo, assim. Uhum. Tem poções ali, remédios. Mistura as coisas, Como assim? mistura e muda as cores, uma cor muda para outra, não sei se é perfume, não sei se é perfume, eu não sei o que é aquilo, não sei. Ativando o seu conhecimento, ativando as memórias, aflorando. São porções, manipulando fórmulas que se transformam em porções. Uhum. Porções para tomar, porções até para as coisas emocionais. Sim.
Remédios. Não consigo ver mais. Ó o feminino conectado com o divino. Lembrando que todo conhecimento vem da luz. Todo conhecimento vem da luz. Para um pouquinho nessa cena. E o que você percebe, a hora que você está vendo essas poções, esses frascos, percebe o que acontece no seu corpo. Uma segurança, Uhum. uma sensação de poder. Sente isso, que parte do corpo se conecta à segurança e ao poder. No meio, entre os meus olhos, uma luz forte esquenta. Sente isso. E nada, nem ninguém, nem mesmo a tortura, o abuso ou a morte, tiram o seu poder, o seu conhecimento e a sua conexão com o divino. Por que a minha perna tá tremendo? Está batendo sem parar, minha perna esquerda. Se a gente pudesse perguntar a esse tremor, qual o significado desse tremor, o que as pernas diriam, o que o tremor diria? Primeira coisa que vem, veio alguma coisa? Se a gente pudesse perguntar o sentimento das pernas, o que as pernas diriam? Medo. Medo. Se você ainda está na sua casa, nesse lugar aí, e não foi capturada por esses homens, lembrando que está tudo congelado, que não vai acontecer nada, me fala um pouco mais desse medo. Medo do quê? De quem? Do que exatamente? O que o medo diria? Eu sou uma mulher e não é permitido a mim conhecimento. E eu sei que eles querem. Se a gente pudesse perguntar a essa parte sua, essa mulher, o que ela poderia fazer, para onde ela poderia ir, para evitar essa situação, o que ela diria? Tem uma mata aqui próxima. E a minha vontade é de fugir para ela. Isso. Não sei. Imagine-se fugindo para essa mata. Imagine-se. É muito escuro. É uma mata muito densa, é muito escuro. Eu quero levar meu livro, eu quero levar minhas coisas, eu não posso.
Eu não sei se eu puxo. O livro está parado no meio aqui, ó. Se esses homens tiverem acesso ao seu livro, eles conseguirão fazer alguma coisa com as informações? Sim? O que você pode fazer se você consegue carregar o livro ou não? Eu posso ser percebida com o livro porque ele não é pequeno. O que é melhor fazer com esse livro, então? O que você poderia fazer com ele? O que você gostaria de fazer com ele? Uma pergunta: quem que escreveu esse livro? Esse livro não é meu. Esse livro foi deixado de alguém para Você que eu ah, estudasse. você já leu o livro? Nesse momento, eu estava lendo o livro, talvez no meio, já tinha passado muitas páginas. E o que você poderia fazer com as páginas que você já leu? O meu desejo é levar todo o livro. Eu não quero deixar ele lá. Qual o perigo de deixar todo o livro? É o conhecimento. Esse conhecimento da parte que você já leu, você já tem? Ou não? Já foi feita experiência com aquelas fórmulas que estão do lado. Uhum. O que você poderia fazer com a metade do livro, com a parte que já tem o conhecimento? O que você poderia fazer com a parte que você já sabe? E eu estou dividida entre fugir e deixar o livro. Você precisa deixar o livro inteiro? Fica mais fácil fugir com metade do livro, o livro que você, as coisas que você já sabe, você pode queimar, é uma sugestão. A parte que você ainda não leu, mais fácil fugir com tirar essas folhas e guardar dentro da roupa? É possível? Eu E vou você, correr. ou você prefere queimar todo o livro? Não quero queimar. Quer Não deixar, quero queimar. quer, de- Não, quer deixá-lo? esse conhecimento não é só meu. Ele me foi cedido, ele não é só meu. Eu não tenho esse direito de rasgar esse livro. Ok. Se você levar a parte que você ainda não sabe, que ainda não leu, queimar a parte que você já sabe. Se você chegar num lugar em segurança, você pode reescrever essa parte só para ajudar na fuga ou levar o livro inteiro. Ou Eu posso escrever. isso, Sim, eu já aprendi. isso, Eu posso escrever. Eu já aprendi. isso. Na medida que traz a percepção de que o conhecimento pode ser transmitido de outra forma, você pode reescrever.
Percebe o que vai acontecendo no seu corpo. O que você percebe? Estou mais calma, Uhum. eu estou mais confiante. Uhum. É como se o livro tivesse dentro de mim. Isso. E eu não estou com medo de fugir, Isso. porque eu carrego dentro de mim. Isso. A parte que falta, ela é menorzinha, ela pode, se existisse plástico, né, a gente ia falar engole, depois você tira por baixo. Se existisse plástico na época. Não, mas eu percebo que tem um saco estranho, feio, velho, um material estranho. Deve ser couro. Couro de bicho. Um material estranho, jogado no canto. Me Você deu nojo de pegar porque está muito sujo. limpa, Mas tire o pó, limpando, trazendo a clareza, a água crística, limpando esse material. Deve ser couro. é outro material, mas é muito sujo, feio. Para que você quer esse material? Ele tem o formato de um saco. Eu não sei se carregava as coisas, Uhum. os vasilhames, não sei. Está lá jogado no chão. Você pode lavar isso? Não Eu sei se acho que tem. numa situação de fuga, será que dá tempo? Não, não dá tempo. A minha vontade era colocar o livro inteiro, mas eu não queria rasgar, mas eu sinto que eu estou segura daquilo que eu já estudei. Quase metade do livro. Veja se faz sentido a sua parte hoje ir lá e dizer para sua memória: você já tem o conhecimento e pode transmitir adiante o que você já sabe. Aliás, essa é uma das suas missões nessa existência. Como está ficando agora? Totalmente controlado. Ela está como quem compreendeu que não podia fazer isso. Se desesperar. Ai, E o que ela faz então? ela não foge. Ela fica lá e ela enfrenta. Como ela vai transmitir o conhecimento à humanidade se ela não foge? Permite enviar para a luz e cancelar na luz a crença de que fugir é covardia, trazendo a compreensão de que muitas vezes uma saída estratégica é o que vai fazer com que você cumpra a sua missão. Se você já tem o conhecimento que está dentro de você, na sua mente, você pode queimar essa parte, já foi lida e vai transmitir esse conhecimento em outro lugar.
Morrer como heroína ali não ia ajudar em nada. Se você pudesse fugir e transmitir esse conhecimento em outro lugar, em outro vilarejo, percebe o que acontece no seu corpo. Uma sensação de autoconfiança. O medo vai embora e ela sente que pode correr o risco de fugir. E veja para onde ela gostaria de ir. Pega aquele saco sujo, depois será lavado num lugar, num momento mais seguro. O saco é muito empoeirado. Dá Ela umas- coloca o livro dentro do saco Uhum. e só tem um lugar para ir, a floresta escura. Mas ela está tão confiante de que ela vai conseguir, que ela atravessa e ela entra naquela floresta. Na medida em que atravessa a floresta, percebe o que vai acontecendo no seu corpo. Desculpem. O que vai acontecendo no seu corpo. E o que você me diz? Uma sensação de que é possível. Uma sensação de um pouco mais de tranquilidade, como se aquele medo todo da própria floresta escura vai diminuindo. Veja se faz sentido em seu coração dizer: eu tinha medo de ser mulher. Era muito difícil ser mulher naquela época. E uma parte minha nega o meu feminino. Eu tô aqui na árvore da cabala e não consigo sair de Vênus, que é o feminino, que são os principados das experiências evolutivas. Eu não consigo sair de Vênus, em feminino. Eu vejo ela andando pela floresta assim, Uhum. como se estivesse desbravando, olha para um lado, olha para o outro, e começa a ver assim algo que ela nunca imaginou que sozinha ela pudesse vislumbrar tanta coisa sem medo. E é uma floresta muito densa, e não tem como não ter medo daquela floresta. Mas ela sente assim como se ela estivesse dentro descoberto um lugar que ela não sabe por que ela não entrou naquele lugar e ela não se permitiu isso, porque é algo que ela se sente bem, é como se ela se sentisse livre e, ao mesmo tempo, sem temor do que vem pela frente, indo ao encontro que ela não sabe nem o que é ainda, o que tem pela frente, porque ainda tem muito caminho para chegar. Na medida em que percebe essa força dentro dela, o que vai acontecendo no seu corpo agora?
Seu coração começa a aquecer. Sente esse calor. Minhas mãos começam a aquecer. Isso. O ar vai entrando no peito. Isso. Uma sensação de liberdade. Isso. É como se a floresta significasse o novo. Isso. Muito bem. Alívio. Eu coloquei a vida foi direto pro carrasco ali. Eu separei ela de novo para ver se tem alguma mudança nesse movimento. Permite enviar para a luz e cancelar na luz a crença egóica de morrer por algo. Que muitas vezes é preciso ter a nossa senhora, perspicácia, encontrar uma saída, um outro caminho, para que você consiga cumprir a sua missão. A sua missão não era morrer como um Marte. A sua missão é divulgar o conhecimento. Na medida em que eu digo isso, o que vai acontecendo com aquela moça? Um alívio tão grande, uma sensação assim de pertencimento. Uma sensação de força, uma sensação de Veja se faz sentido. Percebe o que acontece no corpo dela, no seu. Quando eu digo, você não fez nada de errado. Só estava à frente do seu tempo. Só estava trazendo conhecimentos importantes para a humanidade. E você já pode se desprender desta culpa. Enviando para a luz e cancelando na luz toda a crença de um feminino sujo, da sexualidade suja, da culpa, pecado e penitência que foi incutida pela igreja ao longo de séculos como forma de dominação. Pronto, a culpa se desprendeu, ficou sozinha aqui, ó. ela se tinha como bruxa, assim. Agora veio essa sensação, como se ela fosse uma pessoa diferente dos demais, e ela não se sentia diferente, ela só tinha algum conhecimento que queria ajudar. Foi esse entendimento que eu tive. E ela tinha medo dos homens, porque mulher não podia isso. Não era possível. Trazendo a compreensão de que ser diferente incomoda. E o incômodo é do outro. E se a gente se fecha nesse incômodo, se a gente se isola a partir desse incômodo, a gente deixa de ajudar a humanidade. Naquele momento era importante sair, fugir pela floresta para ir a um outro lugar, trazendo a imagem de onde ela foi parar, que lugar é esse que ela escolheu. Tem um riacho. As águas são muito, muito, muito volumosas. Para atravessar não é fácil. Tipo o Rio Amazonas? É um riacho. Deve ter 12 metros, 10 metros, não consigo definir. Não consigo definir. O que ela faz, então? Ela vai ter que atravessar esse riacho. Não tem. Não tem. Não tem outra forma. Ela vai ter que atravessar
para ir para o outro lado de terra. Veja se ela consegue olhar para a lua e esperar a lua minguante. Ou se ela vai ter que atravessar na cheia, na nova, na crescente. Ela consegue esperar a lua? Sim ou não? Lani, Oi? eu estou sendo desconectada dessa imagem por conta de barulho aqui. Eu sei. Eu tenho a permissão para interromper esse barulho, porque eu não sei como eu faço. Eu estou na beira desse rio e eu não sei o que fazer. Não consigo. Você quer Eu dizer? estou me vendo na beira do rio. Estou vendo na beira do rio. Olha que interessante. A morte em nenhum momento foi até ela. É ela que vai em direção ao carrasco. Percebe? Então vamos lá. Eu vou usar um digging, que é uma técnica que eu ensinei no curso de leitura do campo inconsciente. Qual o melhor de morrer? Pegar a mochila e ver para ir embora. Não tem morte. Eu vou atravessar esse rio. Eu estou estudando o caminho mais raso para eu passar, mais seguro. Eu Ok, estou vendo ele. ótimo. Tem pedras, eu estou procurando o lugar mais seguro para eu passar. Não tem morte. Isso, Vou perfeito. atravessar esse rio. Eu sei que eu posso. Ótimo. Sei lidar com a natureza. Os mestres de iniciação à luz estão com você. Pode ir. O que vai acontecendo no seu corpo agora? Eu sinto a água bater, mas eu estou me segurando entre uma pedra e outra. Um baleio. E eu chego exatamente Vai. do outro lado. Do outro lado. Qual a sensação que tem no corpo agora? É verdade. Isso. Que parte do corpo você sente essa liberdade? Meus ombros Qual a sensação nos ombros? estão mais leves. E os meus pés também estão bem mais leves. Isso. Sente isso, desfruta isso. Eu tirei o bobo da corte aqui do masculino. Ele colou aqui na sociedade, num conjunto de pessoas. A Fênix, que é o renascimento, quando a gente usou a linha de possibilidade harmônica, que é fugir, leva metade do livro, queima o resto, leva o livro, põe no saco, vai. Apesar dela ter ido para a morte, porque ela ficou muito insegura, vou, não vou, vou, não vou, ela foi pega, mas a gente usou a linha de possibilidade harmônica, trouxe essa Fênix, que é esse renascimento,
Só que ainda tem alguma coisa aqui com a sociedade. O bobo da corte colou aqui. O que que vocês sentem? Luz violeta, dourada e prata. No chão da embora. Desculpa. Tá? Bem, O que vocês sentem? Elaine, Oi, querida. a pergunta é para todos. Uhum. Eu tô me sentindo mega estranha, porque o tempo inteiro, eu até escrevi aqui, eu até tive uma crise de riso de ver o sofrimento, irônica, debochada, olhando como não vai adiantar, um certo prazer, assim, de ver o sofrimento da pessoa. Uhum. Veja se faz sentido Mônica dizer a ela: nós vamos te achar. Era isso que eu pensei em alguns momentos. Pode fazer o que quiser, mas nós vamos te achar. Ok. A mim vinha-me a vontade de rezar, tipo as beatas da igreja. As Uhum. pessoas, a igreja era muito poderosa, muito forte. A Ave Maria cheia de graça, só me vinha isso à cabeça. E a mulher é para ter filhos, não é para estar a fazer essas coisas. Uhum. Ah, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Era permitido ser beata de igreja e ter filhos. Não pensar, não ter livros, não ter conhecimento. Eu vou abrir uma tela mental de mostrar o hoje. E cada uma vai trazendo imagens de mulheres como terapeutas, médicas, empresárias, tudo, todas as profissões, trazendo a mulher no hoje. Na medida em que a gente mostra a mulher no hoje, percebe as modificações que vão acontecendo nas sensações, nas emoções, no corpo. O que vocês percebem? Nancy, abre o microfone. Uma sensação tão feliz, tão imensa de alegria, assim como se estivesse festejando sozinha naquele campo do outro lado do rio, de ver que nada foi em vão, que a porção desse conhecimento está contida em cada uma dessas mulheres. Isso, Elas são livres, como eu quis ser, isso, que eu não estou só, eu não isso. sou, que não foi em vão. Que cada sementinha, que cada dor, que cada morte, que cada revolução, que cada movimento do feminino não foi em vão e não será em vão. Nós, aos poucos, estamos conquistando um espaço, um lugar ao mundo. E isso faz parte de tornar a Terra melhor. Nós escolhemos nascer como meninas, sabendo que não seria fácil. Nada seria como um conto de fadas, porque nem os contos de fadas são bonitos.
Mas aos poucos nós estamos tornando esse planeta melhor. E na medida em que as nossas ancestrais, as mulheres do passado, enxergam a vida das mulheres no presente, tem muita coisa difícil ainda? Tem, mas já mudou bastante. Na medida em que as mulheres do passado enxergam as mulheres do hoje e do futuro, percebe as mudanças que vão acontecendo no corpo e no campo. E o que vocês sentem? Sinto que elas nos reverenciam. Exatamente. Sabendo que nada foi em vão. Eu coloquei aqui 3 deusas. Hera, a deusa Hera do relacionamento, das parcerias. Palas Atenas da justiça. E Vesta do eu superior. Que se unem aqui. A Vênus ao feminino. A espiritualidade maior. E ao masculino. Que através dessa cura, quando as mulheres se curam, elas vão atrair parceiros. Eu não estou falando de relação homoafetiva, heteroafetiva. O masculino e o feminino dentro da gente vão atrair parcerias com o masculino e o feminino curados dentro de si. Quando a gente se cura, a gente ajuda o outro a se curar. Essa é a função de Quiron. Um dia, esse ciclo se fechará, mas ainda estamos tão perto, mas ainda tem muitas batalhas do feminino. Como estão se sentindo? Veja se tem alguma coisa, um gesto, uma palavra, um abraço, puxão de orelha. Alguma coisa que Eu ainda estou sentindo uma fraqueza enorme. o masculino está fraco. Já lacrimejei, já soltei gases, já arrotei, já tudo. Quando Tipo uma, uma entrega. Uhum. Quando uma pessoa precisa dominar o outro sobre a força, sobre a morte, sobre a ameaça, é porque, na verdade, ele é muito fraco para precisar fazer isso. Ele teme tanto o outro que ele precisa usar de violência. E aqui, no caso, ele só temia o conhecimento. Veja se as mulheres conseguem agora liberar toda a culpa que foi incutida no inconsciente coletivo feminino. Culpa de sair para trabalhar e deixar os filhos em casa, culpa de sentir prazer no sexo, culpa. Liberar toda a culpa que foi colocada dentro da cabeça de cada um ao longo dos séculos. Ó, tá vendo que a culpa tá vindo ainda? Vocês repararam que quando ela estava a tentar atravessar o rio, alguém chamou: Mãe, Uhum.
vem para trás, não vais. Eu senti como se fosse isso, alguém que estava a interromper, a chamar mãe. Foi o que eu senti, não sei. E muitas tiveram que deixar as suas vontades de trabalho, as suas escolhas, sua profissão, por conta do cuidado com os filhos, trazendo a consciência de que hoje já é possível cuidar dos dois. A culpa foi pro masculino aqui, ó. E o masculino curado é aquele que vai ajudar nessa parceria, ombro a ombro, lado a lado, no cuidado dos filhos, para que todos possam ter direitos iguais, digamos assim. Se eu consigo um tempo para estudar, para trabalhar, é porque eu divido com você as tarefas aqui domésticas, o cuidado com os filhos. Para que todos nós dois, o masculino e o feminino, consigamos fazer diferente. Traz a imagem, todo mundo, de todas as crianças, fruto de todos os abusos. E veja se faz sentido dizer aquelas crianças: eu sinto muito, meus filhos, se eu negligenciei o cuidado de vocês. Porque vocês eram fruto do abuso. A partir de agora, eu cuido de todos vocês com muito amor. E divido a responsabilidade com o novo masculino. Um masculino que cuida, que protege e que não viola nenhum direito, nenhuma vontade e nenhum desejo. Vocês também são livres para amar e serem amados. Percebe o que vai acontecendo com todas essas crianças. O que acontece com as crianças? O que acontece com as crianças? Eu sinto assim como se aquilo que estava preso no peito fica assim mais leve ao ouvir essa mensagem. Presta atenção no baixo ventre. Colocando uma luz verde-limão efervescente no baixo ventre, esterilizando, limpando todas as energias deletérias, energias de abuso, devolvendo o que é de cada um para o direito divino. Toda a estupidez, toda a raiva, toda a brutalidade que ficou impregnada no feminino, que seja limpo e devolvido inteiro ao masculino, a cada um por direito divino. E toda a força, a dignidade, o poder que ficou com o masculino, que pertence às mulheres, seja devolvido a elas por direito divino. Luz dourada, limpando o fio kármico entre todos. Olha lá, Kiron cuidando do feminino. E por que eu coloquei o feminino? Porque as questões financeiras
Muitas vezes não vão bem, porque o feminino está ferido. O feminino é aquele que gera, é aquele que gesta. Não só filhos, projetos, ideia, trabalho, finanças. E as crianças não saíram do abuso. Limpando esse feminino. Luz verde, folha, verde mata, limpando o útero de todas as mulheres abusadas desse planeta, que tenham um merecimento dentro da ética, da ordem e da justiça divina. Levando força a todas as mulheres que escolheram encarnar num planeta onde ainda há divisões, segregações, abuso, dores e lutas. Como estão se sentindo? É estranho, Elaine, parece que ao mesmo tempo, ao mesmo tempo que tá, parece que é a mesma pessoa que limpa a que era cruel, que era o carrasco, também é a que auxilia a limpar, não sei, alguma coisa assim desse tipo, como acho que houve um entendimento, alguma coisa assim. Uma parte sente culpa, outra parte limpa. Posso acrescentar? É Uhum. que vem-me que as mulheres não só sofreram abuso, como também a liberdade trouxe a liberdade de ser dona do seu corpo e abortar. Há uma culpa em torno disso também. O aborto surge como. É uma decisão que nós temos, mas agora somos livres. Fomos abusadas e tivemos que carregar com aqueles filhos, mas depois podemos decidir sobre isso, e isso também faz com que haja uma culpa na mulher moderna. Numa Não sei, época explica melhor. onde, numa época onde existem diversos métodos contraceptivos, não precisa mais do aborto, não é isso? É nesse sentido? Há sempre uma razão que pode não ser controlada assim. Eh, não sei se é só por aí, mas pronto, o aborto em si é legal, não é? Torna mais leve a pena. Mas não deixa de ser um abuso da mulher contra o seu próprio corpo, não é? Sim. E que se eu não quiser, aquele homem ou aquela criança, ela sai, ela vai. É essa a liberdade que nós temos agora. Agora, se calhar falta uma reflexão mais profunda disso, não é? Sem julgamentos, sem Sim, concordo. preconceitos, sem nada, sem isso. Mas eu sinto que isso também está presente aqui. Não é só o homem que abusa da mulher e das crianças e pronto. Há este lado também muito nosso da decisão do nosso corpo, é meu, eu faço o que eu quero, mas também acabamos por cometer essa dor contra nós próprios, não é? Que é tirar uma vida de alguma forma. No nosso inconsciente é sempre uma vida. Mesmo que racionalmente seja um movimento de liberdade, uma vida é morta.
uma vida é ceifada. Assim como no passado, em nome de uma série de coisas, como proteção contra bruxas, contra o mal, as vidas eram ceifadas, as vidas das mulheres. Na verdade, Elaine, se você me permite, a própria história bíblica fala, né, sobre como as mulheres eram apedrejadas porque, de alguma forma, porque foi traição, traiu o marido, ou era uma prostituta, e era assim que elas eram tratadas. Então, assim, eram várias formas de abuso durante toda a história da humanidade. A mulher sempre foi sacrificada. E é um ser divino, né? Pela forma, pela própria coautoria com a vida, né? Com Deus, né? Coautora, que é através da mulher que a vida se perpetua, se manifesta. Abrindo uma pirâmide no passado, onde todas as crianças que foram frutos dos abusos, todas as crianças que foram abortadas por diversos motivos, abuso, possam nesse momento, dentro da ética, da ordem, da justiça divina, receber essa cura, tirando todas elas da ilusão, da autoilusão, trazendo a memória original, que cada mãe e pai possa ir até essa criança e retirá-la dos escombros do medo, da dor, do desespero e da morte. As mulheres, elas eram abusadas antes de serem queimadas. Ali tinha muita criança, muito feto queimado junto na fogueira. Então, não são só as mulheres que estão recebendo essa cura, são essas crianças. Qual a sensação que aparece agora? Qual a sensação que aparece agora? O que vocês sentem? Clareza. Não entendi. Alguém falou clareza, depois foi um barulho, eu não entendi. É uma consciência de que, para mim, ampliou mais do que eu imaginava com relação ao abuso. A percepção de abuso que a gente tem é muito assim, totalmente ligada somente a sexo, né? A grande maioria. E, na verdade, eu tive uma percepção assim de várias pessoas da minha família. É como se fosse uma linhagem de mulheres que sofreram abusos. Abusos de toda forma. Palavras, manifestos e até de contato. A sensação que eu tenho de tudo isso agora, e com a foto que está aqui na minha frente, é que
Esse é muito claro. Uma a uma da minha linhagem sofreu abuso. Estão todas bem? Miquelina tá bem? Paula tá bem? Kate tá bem? Mônica? Nancy? Sim. Veja se todas as mulheres conseguem dizer a essas crianças: eu sinto muito, meus filhos. Eu sinto muito, meu filho. Os anjinhos da guarda vão dar conta deles agora. Com uma luz da cor rubi dourada, a gente vai fechando os portais desse inconsciente.